Quem permanece em Deus não fracassa. Quem trabalha com Deus não vai fracassar nunca. E, infelizmente, muitas pessoas acabam não compreendendo, não entendendo que o fato de ser um vencedor não é ser o melhor, não é estar acima dos demais, mas o fato de se tornar um vencedor e permanecer em vitória é você continuar andando com Deus. As Sagradas Escrituras nos ensinam, hoje vamos examinar as Escrituras, e em vários momentos específicos nós temos a direção de como não cair, de como não fracassar. Porque são muito grande, é muito grande o número de cristãos que converteram-se, que até aceitaram Jesus, entre aspas, vamos dizer assim, e no meio do caminho desanimaram, no meio do caminho desistiram. E é bonito nós entendemos e compreendemos que uma pessoa, quando ela conhece Jesus, quando ela se arrepende dos seus pecados, ela torna-se uma nova criatura. Só que há um processo, e a pessoa que quer sempre vencer e deixar os fracassos de lado, você vai precisar permanecer em Deus. E para permanecer, você não pode sair da palavra, você não pode sair das Escrituras. E Isaías, o escritor sagrado, o homem de Deus, o profeta Isaías, um dos profetas mais conhecidos, o profeta messiânico, mais falou de Jesus. No versículo 2 ele fala assim, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então veja que um segredo, se você quer anotar alguns segredos para você não fracassar, é não permanecer num pecado, é não ficar longe de Deus. E há muitas pessoas que elas interpretam pecado como, por exemplo, adulterar, matar, roubar, Isso também, claro, não estou falando que não sejam pecados. A Bíblia declara que sim, são pecados, mas muitas outras coisas também nos fazem permanecer no pecado. Porque Deus conhece tanto as nossas atitudes que são visíveis tanto para os homens como para Deus, como Deus também conhece o nosso coração. A Bíblia fala que Deus conhece as intenções do coração. Até mesmo o que eu penso em fazer, Deus sabe. Deus conhece tudo sobre mim. Não há nada em mim que Deus não saiba, que Deus não conheça e compreenda muito mais do que eu mesmo sobre mim. Então, compreendendo e entendendo isso, nós temos que compreender o que Isaías está dizendo. Uma pessoa que está afastada é porque o pecado que ela constituiu ou que ela está praticando está afastando ela de Deus. Então, embora um vencedor é a pessoa que está longe do pecado, aquele que está próximo do pecado está sendo vencido por ele. Se vencido por ele, ele precisa nascer de novo. Um dia, o Senhor Jesus esteve com Nicodemos, em João capítulo 3, onde nós vamos agora. João capítulo 3, eu vou começar a partir do versículo 1, que fica mais fácil. João 3, versículo 1 fala assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aqui é onde eu quero falar com você. Versículo 3. Jesus respondendo disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então uma pessoa que ela quer ser uma vencedora em sua vida, ela quer vencer em tudo que ela fizer, e eu digo para você, em tudo mesmo. E a principal vitória que é a salvação. Jesus fala, olha, verdadeiramente você vai ter que nascer de novo. E até começa um diálogo aqui, mas como pode nascer de novo? Ele está falando do novo batismo, um novo nascimento. Que o batismo, aquele que é segundo a palavra de Deus, ele é feito não quando a criança nasce, ele é feito mediante aos nossos arrependimentos dos nossos pecados. Tudo aquilo que nós cometemos, os nossos fracassos e nossos erros que de consciência nós entendemos que estávamos errados. Então agora, para que eu saia do fracasso e permaneça em Deus, eu preciso sim nascer de novo. Então, mas pastor, como que eu vou nascer de novo? Não tem jeito. Isso é impossível, nascer de novo? Como nascerei de novo? Entrarei eu no ventre da minha mãe para que eu possa nascer de novo? Para que eu possa mudar as minhas atitudes? Claro que isso é impossível, mas Jesus explicou. Nascer de novo
é você se arrepender dos seus pecados, que é uma atitude da tua consciência, do teu coração, uma postura que você toma, e a partir daquele momento você então tem o direito sim de chegar-se a alguém que tenha a capacidade para isso, um pastor, alguém que tenha a palavra do Senhor, que viva o evangelho, porque o próprio Jesus Cristo mesmo disse, olha, ele mesmo não batizava, mas seus discípulos. E chegue alguém e fala, olha, eu estou arrependido dos meus pecados e eu quero sim, eu quero me batizar, eu quero descer as águas. Batismo vem de imersão, tá? Batismo vem da palavra imersão, é imergir. Então o batismo se dá quando a pessoa desce as águas, quando ela ou no rio ou numa piscina, a pessoa é imersa ali, ela é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a partir daquele momento, nas águas do batismo nasce uma nova pessoa. Como assim, pastor? Nasce uma pessoa agora limpa dos pecados, que agora me afastei dos meus pecados e agora me aproximei do Senhor. Agora os pecados já não mais fazem que eu seja um fracassado. Os pecados já não conseguem ter acesso à minha vida. Por isso, agora eu quero que você vá comigo em primeira carta de João. Nós estávamos agora aqui acompanhando através do livro, do Evangelho de João. Agora a primeira carta de João. O capítulo é o 3, primeira epístola de João, capítulo 3, o versículo que eu quero ler com vocês é o 6. Olha o que acontece com aquele que não fracassa. O que não fracassa, ele vive assim, ó. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então a pessoa que ela vive com Deus, ela se purifica. Ela já não vive mais desanimada. Por exemplo, nós podemos aqui usar algumas coisas muito fáceis para a gente entender. Há pessoas, por exemplo, que quando vieram a Cristo, conheceram Jesus, elas mudaram. Elas mudaram as ações, as atitudes, mudaram o jeito de falar, mudaram até as amizades, mudaram os ambientes que frequentavam. Ela vai mudando. Só que ao passar do tempo, as pessoas muitas vezes vão achando que já sabem tudo. Elas vão achando que já estão imunes. Não, já sei demais de Jesus, eu já sei o que é certo e o que é errado, e elas vão se afastando. Elas vão negando a palavra, elas já não oram como oravam antes, porque uma pessoa que ela nasce de novo, ela é totalmente transformada. Uma pessoa que nasce de novo, ela muda. Então uma pessoa que sai do pecado, o pecado já não permanece nele mais. Só que infelizmente muitas pessoas estavam nele, estavam em Cristo, mas o tempo passou e ela começou a ficar ligada somente nos seus pensamentos. Ela formou o seu próprio evangelho, ela formou seus próprios ideais baseados no seu coração, baseado no homem, baseado em qualquer outra coisa que não é o evangelho. Então, uma pessoa vitoriosa, ou melhor, uma pessoa que vai vencer os fracassos dessa vida, é uma pessoa que se afasta do pecado. E quem está em Cristo? Peraí, eu me batizei, eu aceitei Jesus Cristo. Ele é o Senhor da minha vida. Eu entreguei minha vida para Ele ser o dono, para Ele ser o tutor. A partir daquele momento, a minha vida tem que ser demonstrada, atitudes que são semelhantes às de Cristo. Isso é ser um cristão, ser igual a Cristo. Só que, infelizmente, por que alguns estão fracassando? O porquê está em Mateus capítulo 7, que alguns estão tão fervorosos, tão achando que estão bem demais. Mateus capítulo 7, é onde Jesus ele fala algo que me deixa um tanto quanto preocupado com minha vida pessoal, principalmente, mas com aqueles que ouvem a pregação da qual eu tenho a oportunidade de fazê-lo. Mateus 7, o versículo é o 21, onde eu vou começar. Mateus 7, 21 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então Jesus, ele fala, chamando a atenção minha e sua, para a gente dar atenção a esse entendimento. A pessoa que ela sai do pecado, que ela aceitou Jesus, ela vai sim falar em nome do Senhor, ela vai pregar em nome do Senhor, ela vai ter uma ousadia diferente. Só que tem pessoas que acham que somente as práticas, como diz um dito, para cego ver, para que algumas pessoas, que estejam vendo, ela se demonstre cristã. Mas há pecado sim do coração, intenções do coração, que também são pecados que me afastam de Deus.
porque Isaías disse, os vossos pecados separam vocês do vosso Deus. Então, uma pessoa vitoriosa, ela é aquela pessoa que tem um cuidado de fazer boas obras, ter boas práticas, mas ter um coração voltado àquilo que também fala. Não adianta falarmos uma coisa que nós não fazemos. Nós temos que praticar, ter a fé, a alegria de fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Porque alguns têm essa consciência cauterizada, achando que não, eu já sei tudo, já li a Bíblia toda. E aí o Senhor fala, olha, vocês estão dizendo isso, vocês acham que estão bem, só que ele fala assim, ó, somente o que está, só entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, é esse que vai conseguir. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então o Senhor fala, ó, vocês que praticam o pecado, porque assim, o pecado é o erro da pessoa errar o alvo. O erro que a pessoa comete, ela errou o objetivo de fazer a coisa certa, ela se afasta de Deus. Quando uma pessoa se afasta de Deus, ela então está indo a uma deriva, a um precipício de pecados, porque a Bíblia diz que um pecado chama o outro. Um pecado, um erro, atrai outro erro. Então, como o Senhor Jesus disse, olha, vocês dizem, né, vocês falam que expulsam demônios no meu nome, que isso é uma grande verdade. Qualquer pessoa pode expulsar demônios em nome de Jesus. Mas não é porque os demônios se sujeitam que vocês têm que achar que são deuses. Por isso ele fala, quem não vai fracassar nessa vida é a pessoa que é verdadeira, de coração, de atitudes, de pensamentos, porque o fracassado é a pessoa que ela acha ser alguma coisa e não o é. E ele fala mais, Mateus 25, 31, Mateus capítulo 25, hoje o pastor está fazendo um apanhado grande aqui com vocês, como o pastor faz na igreja. Mateus 25, versículo 31, Jesus fala assim, ó, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor faz com os bodes e com as ovelhas. E as ovelhas porá à sua direita, e os bodes estarão à sua esquerda. Então, nós conseguimos notar que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Hoje você tem o direito de alcançar a graça de ser perdoado, a misericórdia de Deus. Deus tem dado tempo para você mudar. Deus tem dado tempo para você permanecer. E o permanecer está envolvido em você sair em tudo aquilo que te faz pecar. Tudo aquilo que te aproxima do erro, você tem que se afastar. Então, muito claro, Jesus deixou aqui, olha, vai chegar o dia que muitos que estavam em meio às ovelhas vão ser separados. Ovelhas quem são? Jesus faz esse comparativo, né? Jesus é o pastor e nós somos suas ovelhas. Quem são as ovelhas? As obedientes. Só para a gente fazer uma analogia com o próprio acontecimento que aconteceu com Jesus. Jesus, a Bíblia fala em Isaías 53, que ele foi como uma ovelha muda ao matador. Qual que era a vontade do Pai? Que o Filho entregasse sua vida para perdão de todos nós. Ele foi como uma ovelha muda. A ovelha vai caladinha, vai tranquila, ela não fica berrando, ela não fica ali gritando, ela não fica ali incomodando. Pelo contrário, ela está sempre disposta a ouvir. O pastor levanta o cajado para cima, o pastor abre ali a porta do curral para as ovelhas passar, as ovelhas passam, obedientes. Não precisa de ficar batendo toda hora, não precisa de ficar toda hora chamando atenção. Uma vez é o suficiente para a ovelha aprender. Agora, veja que coisa séria aqui. A Bíblia fala que no meio das ovelhas tem bodes. E aí o Senhor fala, vai chegar nesse dia que vai ser assim, ó, ovelha para cá e bode para cá. Para a direita as ovelhas, para a esquerda os bodes. Eu até gosto de falar um assunto. Imagine, por exemplo, o Senhor cuidando das suas ovelhas. As suas ovelhas, muitas vezes, há aquela ovelha que se afasta. A Bíblia conta sobre as 99 ovelhas que estavam unidas e uma delas se perdeu. O pastor deixou as 99 quietinhas, cuidadinhas, ali no aprisco e foi atrás da perdida.
Irmãos, veja que o exemplo das 99 ovelhas não foi suficiente para aquela ovelha se dispersar. Ela se dispersou. Você pode ter muito bons exemplos, você pode ouvir a boa palavra de Deus, você tem ouvido sobre o Senhor, você tem visto o Senhor operar, mas mesmo assim você continua murmurento, você continua briguento. Então veja o que a Bíblia está dizendo. Olha, eu sei que aquela pessoa que andou comigo como uma ovelha, ela vai ser separada num lugar diferente. O cuidado dela é diferente. Agora os bodes, quem já viu um bode aí, tem na internet. Procure para você ver o bode dando cabeçada até no dono. O dono está indo colocar comida para ele no coxo, aí o bode vem e derruba. O dono dá umas cabeçadas que joga longe. Tem muitos cristãos que estão assim. Então o segredo para permanecer longe do fracasso, o segredo é permanecer na palavra de Deus. Enquanto você permanece na palavra de Deus, você nunca vai fracassar, você nunca vai cair. Então o segredo para permanecer longe do fracasso é permanecer na palavra de Deus, é permanecer nele, é permanecer confiando no Senhor. E eu volto em 1 de João, para a gente poder terminar aqui agora essa mensagem. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 24. 1 João 3, versículo de número 24. Quem que é a pessoa, pastor, que se livra do fracasso? Diz assim: e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto, ou seja, nessa atitude, nós conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. O Espírito Santo permanece em nossas vidas, o Espírito de Deus está em nós quando nós guardamos os mandamentos. Vamos pensar um pouquinho aqui. O que são os mandamentos? Os mandamentos são todas as palavras que você ouve como direção de Deus. Por exemplo, essa pregação que você acabou de ouvir, essa mensagem simples, mas com um entendimento profundo. Essa mensagem para você, essa mensagem para mim, tem como base fundamental a palavra. Quer se livrar do fracasso, quer permanecer em Deus, quer continuar com o Senhor, se afaste de tudo aquilo que te faz pecar. Atitudes, palavras, pessoas, lugares, e você verá então que quem está nele, ele é visível que ele também está em nós. Quer dizer, quando uma pessoa está guardando a palavra, você consegue perceber, é natural, pela vida dela, a prática dela, você percebe, puxa vida, Deus está na vida dessa pessoa, é visível, o Espírito Santo de Deus está nela. Então, permaneça na palavra, permaneça em Deus e a sua vida vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém?